Em instantes, mais um episódio do Cast, que tem apoio de Elite Pro, força e condicionamento, levantamento de peso olímpico, treino funcional e cross-training. Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Vinícola Aurora, toda hora é hora de Aurora. Esperança Caminhões, referência na compra e venda de caminhões seminovos. Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Cast. Vamos para mais um daqueles episódios especiais. Sempre lembrando e pedindo a você que está assistindo que curta, compartilhe, divulgue esses episódios do Cast, porque o conteúdo, a riqueza de conteúdo que nós trazemos aqui, ela é gigantesca. Também não deixa de se inscrever nos canais do Cast no YouTube e no Spotify, e nos segue no Instagram do Cast. É dessa forma que você vai ficar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. A nossa bancada, para variar, está sempre bem ambientada com as obras de arte do nosso escultor em pedra Bento Gonçalvense, Mauri Menegotto, e as taças maravilhosas da Cláudia Giordani, do ateliê Refúgio da Colina. Eles nos ajudam a dar um toque mais legal aqui para a bancada do Cast. Hoje, como em todas as outras vezes, eu tenho a companhia dos nossos patrocinadores, daqueles que nos apoiam, que ajudam a manter o Cast firme e forte, sempre entregando conteúdo de qualidade. O meu convidado no Cast de hoje é o educador social e coordenador do Movimento Negro Raízes, Marcos Flávio Dutra Ribeiro, ou como conhecem ele, Marcos Flávio. Eu vou chamar só de Marcos. Meu amigo, que prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que nós temos muito assunto para falar hoje sobre Movimento Negro Raízes, sobre Banda Raízes, sobre todo o trabalho aí que tu, a Solana e todo esse pessoal que se une a vocês nesse trabalho magnífico, maravilhoso, tem feito, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos conversar sobre muita coisa hoje aqui. Prazer te receber. Moisés, muito bom saudar, né, a ti, saudar o Cast, saudar patrocinadores, apoiadores e principalmente as pessoas que nos acompanham, né? Para mim, um prazer inenarrável, né, uma surpresa gratificante, né? Quando eu recebi o telefonema do meu amigo Moisés, disse: Marcos, quero falar contigo no Cast. Olha, fui tomado de emoção, legal, né? Até porque, né, a gente, falando um pouquinho da intimidade, né, é uma história que nos envolve, e eu vou contar um pouquinho dessa história, claro, né, que começou lá por volta de 2010, quando justamente começou a chegar, a aportar os primeiros iChannels aqui em Bento Gonçalves. Eu lembro. Mas a gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Tá certo. Tchê, me diz uma coisa, cara, já vamos começar botando um pouquinho de pimenta nessa pinga-fogo. Um pinga-fogo aqui. Cara, por que um movimento negro em Bento Gonçalves? Tu já deu um pouco aqui, né, da questão dos haitianos, e nós podemos começar por isso, né? Mas o movimento negro, ele se dá devido à importância do assunto, claro, mas nós temos questões raciais ainda que precisam ser discutidas aqui, a questão de povos, a questão do racismo. Isso é uma peculiaridade de Bento Gonçalves ou é uma peculiaridade da nossa nação, do nosso país ainda? E do mundo? Talvez a gente possa dizer que isso é peculiar universal, né? Ou é de todo o planeta. Porque a questão racial, a questão preconceito, a questão intolerância, né,
lamentavelmente ela se reflete no globo, né? Nós tivemos aí George Floyd nos Estados Unidos, algo que, né, transcendeu tudo, né? E assim como tem tantos episódios, eu sempre comento, né, que se nós nos dedicarmos diariamente a sentar na frente do computador e irmos para a internet, a gente vai encontrar algum caso de racismo, seja em que lugar que seja. Né? Então eu penso, o movimento negro raízes, né, na verdade ele é uma história infantil, né, porque foi sim, vamos dizer assim, a mola, o que nos moveu, né, foi a história que envolveu a nossa própria filha, né, a Laura. A história e a mensagem que ficou conhecida, né, como a Branca de Neve Negra, né, que se deu no âmbito escolar aqui em Bento Gonçalves. Né. Então, as crianças, no primeiro contato que a Laura teve com a escola, aí lá pelas tantas, a professora disse, olha, vamos fazer uma festinha fantasia. Né. Então, as crianças escolhem as suas fantasias. Então, um queria ser o Homem-Aranha, outro queria ser o Homem de Ferro, outra menina queria ser a Mulher Maravilha. E quando chegou o momento da Laura, ela disse, eu quero ser a Branca de Neve. E aí o menino do lado, né, um menino não negro, olhou para ela e disse, você não pode ser a Branca de Neve porque você é preta. E aí como eu sempre digo, as coisas são ambientadas dentro de casa. E como a gente já ela nos ouvia falar alguns assuntos, então ela, no auge da sua inocência, ela disse para o menino, não tem problema, eu tenho a cor do meu pai e da minha mãe. E aí quando chegou para nós a situação, né, claro, migrou para casa, então nós fomos até a escola. Só que eu, né, nesse caminho para a escola, eu vinha comentando com a Solana, disse, olha, não adianta a gente vamos chamar quem? Polícia, bombeiro, FBI, não vai resolver. Porque eram duas crianças na época de 4 anos de idade. Essas duas crianças não têm o discernimento de ter uma discussão como essa. Elas simplesmente, né, reagiram de acordo com o que elas vivem dentro da casa delas. Assim, quando o menino diz que ela, por ser negra, não pode ser a Branca de Neve, e ela responde, eu não tenho problema porque eu tenho a cor do meu pai e da minha mãe, significa dizer que são desses universos. Dentro da casa deste menino, em algum momento se estabeleceu que brancos podem isso, negros não podem aquilo. Então, diante dessa reação, disse, bom, na falta de representatividade, porque é o que nós chamamos de uma dor solitária, que a gente não tem nem com quem conversar. Então, na falta de representatividade, eu disse, então nós vamos fazer alguma coisa. E aí surge, então, em 2018, o Movimento Negro Raízes. Começou com uma ideia... Você já participava de algum movimento hoje municipal ou estadual? Não, nada. Na verdade, assim, nós sabíamos, porque, na verdade, aqui em Bento Gonçalves, né, nós temos a Sociedade 20 de Novembro, sociedade que tem 20 anos, inclusive a Solana foi uma das fundadoras da sociedade. Só que, lamentavelmente, lá por um momento, né, a Solana, inclusive, saiu, né, pediu para sair, porque ela entendeu que não era a ideia, né, que ela tinha como uma das fundadoras. Né. Então, assim, mas a gente era muito por fora, muito periférico nesse sentido. Então, assim, até algumas pessoas, porque vocês, né, até porque a gente também havia esse trânsito dentro da religiosidade. Então, então a gente tinha algumas pessoas, mas não era nada comparado, né, dizer assim, não, eu vou ser uma pessoa de movimento social. Não. Né. Até porque eu nunca havia participado, né, apenas a Solana, até porque ela, na época, tinha condição de ter sido fundador da Sociedade 20 de Novembro. Ela comentava comigo, mas até então, né, enfim. E aí, então, nós decidimos, vamos fazer alguma coisa. E eu sempre brinco porque eu fui dormir pensando nisso, e no dia seguinte eu acordei e eu disse para a Solana, eu tenho um nome. Movimento Negro Raízes. Por que movimento? Porque seremos pessoas em movimento. Negro porque é uma questão étnica, e raízes porque nada se faz sem a gente, né, reverenciar e referenciar as nossas ancestralidades. Aliás, é por causa delas que estamos aqui hoje. Certo. E aí foi este pool, né? Eu sempre digo, eu não imaginava, né? Jamais imaginaríamos que o movimento
teria esse protagonismo, né? Algumas pessoas dizem que é um case de sucesso, né? Com reconhecimento estadual, né? Duas vezes. Na verdade, são 3 reconhecimentos, né, do Estado, que é o Prêmio Zumbi dos Palmares, é o maior prêmio Vocês ganharam 3 anos consecutivos? 2 anos consecutivos. Pô, que legal. Não participamos e no ano seguinte ganhamos de novo. É o maior prêmio de referência negra do Estado, né, concedido pela Assembleia Legislativa, né, que otorga esse título, né, a pessoas ou entidades que tenham protagonismo em prol da comunidade negra. Vocês inscrevem um projeto? Sim, na verdade, assim, é mandado, é enviado, então, um portfólio com as ações. Ah, legal. Não é um projeto específico, é o que vocês Não. desenvolveram no ano. Isso, e isso envolve todo o Estado. Todo o Estado. Né? Então, na verdade, nós somos a única representação negra que detém 3 vezes esse prêmio. Que legal. Nenhuma outra tem. Tu sabe que eu vejo, Marcos, que muito mais do que tão somente combater o racismo, vocês trabalham muito na questão da formação do ser humano, de entender, né, o próprio movimento, o que vocês buscam com o movimento. Eu sei que vocês fazem palestras em escolas, você, a Solana, os dois são educadores sociais, né? A Solana, ela é psicopedagoga, educadora social, e ela é especialista em história e cultura afro-brasileira. Vocês utilizam até essa questão de vocês de educar, né, para ir para a escola, fazer palestras. E o que envolvem essas palestras, esses momentos com alunos? É só com alunos ou tem... Não, nós temos um público assim, diverso. Certo. Né? Então fala um pouco sobre assim, isso. Então a gente começou, na verdade, o movimento ele se gesta na educação. Porque como a gente, a partir do momento, né, que a gente se deparou com o caso da Laura e que se ambientou, né, no espaço educacional, nós entendemos assim, bom, precisamos começar de algum lugar. Então vamos começar pela educação. Né? E aí a gente começou falando das questões negras para alunos. Isso depois evoluiu para os professores, né? Evoluiu para diretores de escola e começou a evoluir, inclusive, para outros públicos, né? Eu vou dar uma pincelada rápida, mas depois a gente pode retornar ao assunto, né? 2023 foi muito marcante para nós, até porque um belo dia, né, eu estava em casa e tocou meu telefone e a pessoa do outro lado disse: Marcos, você é do Movimento Negro Raiz? Sim, eu sou a Cristina, da empresa Randon. Né? E nós gostaríamos de poder conversar com vocês, né, e ter esse trato sobre etnia. A gente ficou... Eu não sabia muito o que dizer, né? No momento, digo, gente, como é que uma empresa do tamanho da Randon tem interesse nesse assunto? Eu digo justamente, então a gente saiu do espaço educacional e fomos para o espaço corporativo. E aí então tivemos a primeira vez, na metade de 2023, lá na empresa, para falar para um grupo de funcionários. Legal. Porque a empresa, então, ela formou grupos de pessoas negras, grupos LGBTs, grupo de portadores de deficiência. Então, e a empresa entendeu que ela precisava tratar desse assunto. Mas vocês foram falar para grupo homogêneo, assim, não um grupo especificamente negro, não. Vocês foram para a empresa como todo. Para a empresa. Claro, nós levamos a abordagem étnica, né? Mas havia, inclusive, pessoas não negras participando. Certo, entendi. Né? Então, porque a empresa entendeu que era importante. E aí, quando a gente pensa nisso, né, Moisés, a maior empresa do país de implementos rodoviários se interessa por este assunto. Talvez aqui fique uma mensagem subliminar. Ela deixa exemplo. E um exemplo a ser seguido. Muito. Verdade. Até porque, né, nós tivemos algumas situações envolvendo empresas, envolvendo questões étnicas que depois a gente aborda. Tá certo, cara. O trabalho de vocês é fantástico, a gente conhece, não é de hoje, mas eu queria que tu me falasse sobre a questão dos haitianos, quando eles chegaram a Bento Gonçalves, e o que tu levantou esse assunto. Eu fiquei curioso agora para saber, apesar de que eu já sei mais ou menos. Sim, na verdade vamos contar um pouquinho da nossa história, né, Moisés? E eu me lembro muito porque naquela época, na verdade, eu morei fora de Bento, então eu tinha regressado a Bento em torno de uns 4 ou 5 anos. E eu disse, bom, sempre tive esse tique, né, de me interessar, inclusive principalmente por outros assuntos, e não o negro, porque o movimento só surge em 2018. Então eu acabei sempre... E política é um assunto que eu sempre procuro e acompanho até hoje, né? Porque é aquilo, né? Não é porque as pessoas, às vezes a gente ouve dizer, eu não gosto de política. Bom, não gostar é uma coisa, mas estar
né? A par é outra. E nós, como cidadãos, entendo que devemos estar a par daquilo que nos envolve, né? Porque, enfim, né? A boa política ou não, ela acaba, ao fim e ao cabo, né? Estourando em nós, né? Nós somos a ponta final disso. Nós vamos receber essas consequências, né? E aí, então, e eu lembro bem porque me chamou a atenção. Aí, um belo dia, fui olhar lá a TV Câmara e vi lá o vereador Moisés Escúcio chamando para uma audiência pública para tratar da questão dos haitianos que, né, estavam aportando, já haviam aportado uma grande parcela e estavam aportando. E uma coisa que eu trago comigo até hoje isso, Moisés. E a gente fala, inclusive nas nossas pedagogias a gente fala isso. Porque lá eu vi, né, eu ouvi daqui dos relatos, né, inclusive proferidos por ti. Tu me disse, eu vou trazer alguns recortes daqui. Não sei o que haitianos estão fazendo aqui em Bento Gonçalves. Pessoas tinham se manifestado numa rede social. Exatamente. Eu não lembrava disso. Haitianos deveriam ser embarcados no avião e que o avião caísse no oceano. Sabe? Então, assim, aí eu digo, bom, é essa a percepção que as pessoas têm. E aí quando diz, parece um exagero quando a gente fala dessas questões, e questões negras, enfim, étnicas, né? Mas são essas manifestações. E vou dizer mais, essas muitas vezes uma ou duas vozes representam muitas vozes. E aí aquilo me chamou atenção, e aí eu me lembro que eu mandei uma mensagem para o então vereador Moisés, e digo, olha, parabéns, né, pela iniciativa, é importante, né, é algo que, né, precisa ser tratado. E dali, então, selou, né? Além de tudo, esta amizade maravilhosa, né? Este apreço que eu tenho por ti. Anos, né? Então, assim, né? Se a gente fazer uma conta baixa, são 13 anos, né? E então, de lá para cá, Moisés, e aí, claro, quando a gente ingressa nessa questão do movimento negro, né? E uma coisa que, assim, me fez lembrar muito, né? Aquele nosso primeiro start, porque o ano passado nós realizamos um evento na Escola Conceição, justamente o Dia da Bandeira do Haiti. Então, porque a Escola Conceição é uma das escolas que mais concentra alunos de nacionalidade haitiana. Então, lá realizamos o evento, porque é o dia 18 de maio, que é o Dia da Bandeira do Haiti. Então, nós realizamos esse evento. E vou te dizer, vi pessoas haitianas emocionadas, né? Porque é o que a gente chama da invisibilidade, né? Nós tivemos uma outra situação, até só para fazer um gancho, tá? Que nós encaminhamos denúncia quando surgiu aqui em Bento Gonçalves, né, áudios em grupos de WhatsApp dizendo que haitiano estavam tirando os nossos empregos, que tinha que matar crianças haitianas para que, né, não gerassem, não viessem a ser adultos. Esse foi os mais suaves dos áudios, né? Então encaminhamos denúncia. E aí a gente também trata isso, né, pedagogicamente. E aí aquela questão assim, os haitianos estão aqui para tirar os nossos empregos. Muito bem. Eu vejo haitianos na coleta do lixo, RN Freitas, e assim, não em demérito ao trabalho. É um trabalho como outro qualquer. Mas eu vejo haitianos na coleta do lixo. Eu vejo haitianos aqui que embarcam aqui na 470 para Garibaldi para trabalhar na JBS, né? No Franco, enfim. É estranho porque eu não vejo, né, na fila desses RHs os brasileiros disputando essa vaga com os haitianos. A gente só vê haitianos lá no recrutamento. Então é o que a gente pode chamar, né, do suprassumo da hipocrisia. Porque os haitianos estão aqui ocupando os postos de trabalho que nós, brasileiros, não queremos. Então, assim, antes de qualquer coisa... porque vieram... Não importa se vieram, porque alguém deixou, porque cruzaram a fronteira. Aqui estão. Né? Eu sempre penso que, como eles estão inseridos na comunidade, né? É o tempo de dizer assim, basta de citar, é o haitiano. Não, ele é um cidadão. Ele está integrado à comunidade. E tu sabes que eu tenho vivenciado algumas situações em Bento, e cada vez mais a gente vê inseridos na comunidade povos oriundos de outras nações, por questões de guerra, questões propriamente raciais também, né? Mas a gente vê que cada vez mais a nossa sociedade ela está
pluralizada com as questões de povos de outras nações. Eu tenho visto venezuelanos, haitianos, senegaleses, e nessa semana, inclusive, que passou, eu estava conversando com uma senhora que reside em Teresina, no Piauí, e ela se surpreendeu ao ver uma haitiana falando no dialeto deles entre dois. Ela disse, mas esse povo mora aqui? Sim, esse povo veio migrante daquela época, quando ocorreram as guerras no Haiti, posteriormente o povo venezuelano em função da crise econômica na Venezuela, e ela se surpreendeu. E eu chego à conclusão cada vez mais que o Rio Grande do Sul recebe muita gente de outros países, outros estados também, mas que o Rio Grande do Sul e Bento Gonçalves recebe esses povos por motivos N, né? Mas porque entendo que as portas estão abertas para essas pessoas, embora haja as questões de raciais ou as questões de pessoas que são contrárias a isso. A gente vê que cada vez mais pessoas de outras nações têm vindo, escolheram Bento Gonçalves pela questão, inclusive, do emprego, pelas oportunidades, né? E porque daqui a pouco o pai, a mãe, o irmão vieram para cá e disseram, olha, tem possibilidades, tem oportunidades, venham para cá. Sim, o que eu e tenho exatamente a mesma leitura, Moisés, porque assim, e eu sempre comento com as pessoas, gente, eu já morei fora de Bento Gonçalves, né? Cheguei aqui em 1976. Tu é natural de onde? Eu sou de Blumenau, Santa Blumenau. Catarina. Meus pais, meu pai era de Uruguaiana, né? Hoje já falecido, minha mãe que está comigo ainda, de Santana do Livramento, e o meu pai então foi para o exército. E aí começou a carreira, e milico não tem parada, né? Um dia tá aqui, outro dia tá lá. Então aí de lá a gente saiu para Blumenau, onde eu nasci, viemos para Ijuí, onde nasceu minha irmã, né? E aí chegamos em 76, quando estava saindo o batalhão ferroviário daqui. Aí chegou o Becondiv, hoje é Becon, mas na época era o Becondiv. Então aqui chegamos em 76, né? Mas enfim, a maior parte da minha vida, né, foi aqui. Mas tive a oportunidade de morar fora daqui. E eu comento para as pessoas, olha, o que toca o Rio Grande do Sul é a serra. O resto está a reboque. Claro, gostaríamos que, né, o Rio Grande do Sul como um todo, né, fosse pujante, mas o é. Mas assim, a questão industrial, a questão econômica está aqui na serra. E eu vejo, Bento sim, para mim particularmente, é um dos melhores lugares para se viver. Justamente por ter toda essa pujança econômica, envolve tudo. O turismo é forte, a indústria é forte, o comércio é forte, a agricultura é forte. Setor de serviços. Exato. Então, assim, hoje, eu digo, aqui o dinheiro circula, né? Aqui o dinheiro gira. E aí eu entendo, né, justamente, né, muitas vezes esses vértices, essas pessoas virem para cá justamente por isso, né? E eu também entendo a questão de receber. Bom, o trato é um outro assunto. O acolhimento, né? Às vezes nem sempre é tão bom, mas aqui estão, né? E aí eu volto a dizer, por isso que eu entendo. Claro, essas pessoas estão inseridas na comunidade. Pronto. Não tem que encerrar essa discussão. Não é uma coisa que, um dia vai... Não vai terminar. Eu acho que cada vez isso vai aumentar. Exato. E aí eu penso no seguinte, bom, quando eu cheguei aqui em 76, a gente está falando praticamente década de 80, né? Assim, gente, lá em 80... Bento Gonçalves era de um jeito. Hoje nós estamos em 2023. Tu veio com teu pai naquela época? Sim, meu pai. Ele veio pro Bento. Então, assim... E tu sentia essa questão do racismo aflorada? Tu teve episódios, assim, de... Assim, tive algumas coisas, mas assim, talvez naquele momento não havia... talvez eu não tivesse tanto esse senso. Certo. Né? E até porque como eu morei fora, então... Encarava-se como algo normal? Na verdade é isso, era aquela questão, é isso aí, é isso aí. Vamos conviver. Enfim, talvez assim, é o conviver, não o discutir, mas o conviver, que bom, enfim, né? E até porque é surpreendente, e eu vou pegar um gancho à tua fala, porque o primeiro Prêmio Zumbi 2018, quando estávamos lá na Assembleia para receber o prêmio, o presidente da Assembleia disse, olha, Marcos e Solano, eu tenho duas coisas para dizer para vocês. Primeiro, parabéns, porque, né, trabalho, né, está reconhecido. E a segunda coisa que ele disse, e aquilo eu não esqueci mais, eu fico imaginando o que é fazer movimento negro em Bento Gonçalves. Pois é, presidente, né? É uma luta gigantesca, porque assim,
é como ele disse ao final, fazer movimento negro em Porto Alegre, na região metropolitana, é uma realidade. Agora, fazer movimento negro, né, num local em que realmente os negros são a minoria da minoria, e isso é fato, né? Então eu imagino a dificuldade. Então, quando a gente comenta e a gente sai para fora a gente vai para fora de Bento para, né, falar, as pessoas às vezes ficam surpresas. Pô, mas o movimento negro de Bento, né, toda essa bagagem, né, por assim dizer. Eu digo, olha, para ver, né, que não é a questão quantitativa, tá, que vai deixar maior ou menor uma cultura em relação a outra. É o que a gente pensa. E aí também uma coisa que as pessoas observam, né? E já fomos até criticados por outros movimentos sociais negros também. Porque vocês têm vocês não têm uma fala mais enérgica no sentido de porque é o combate ao racismo, é a questão do negro e o branco. Eu digo, gente, nós não podemos estabelecer uma guerra, né? Ou uma disputa entre pessoas negras e pessoas brancas, ou enfim. Nós precisamos que haja um entendimento, né? Então nós não temos essa fala rançosa, essa fala furiosa. Realmente, nós não temos. Assim como não temos uma fala política, até porque, né, o tempo nos mostra, né, que as pessoas hoje, lamentavelmente, misturam, né, ideologia com política. E isso, né, como se diz, né, qualquer extremo ele não é saudável, seja de que lado for. E penso que hoje está faltando um pouco de senso, um pouco de equilíbrio, né? Porque se você se manifesta de um jeito, você é para um lado. Se você se manifesta de outro jeito, você é para o outro lado. Então, assim, não tem uma balança, um equilíbrio. Gente, deixa as coisas fluírem. Não vamos ser tão enérgicos e muitas vezes até agressivos. Vamos ter bom senso. Bom, olha, isso aqui está certo, funciona. Isso aqui não está certo, funciona. Mas não funciona. Agora, também não podemos, né, ter radicalismos, né? Porque isso também reflete nas questões negras. Eu percebo, Marcos, tanto você quanto a Solana, enfim, as pessoas envolvidas no movimento Negro Raízes, que vocês têm justamente essa questão da construção, né, de uma política pública voltada para a questão da discriminação, do racismo ou do combate a isso, né? Muito mais do que bater de frente em situações em que aparecem essa questão da discriminação, do racismo. Vocês tentam construir um diálogo para aproximar, para dirimir, para distensionar, enfim, para que o assunto não seja usado muitas vezes politicamente para autopromoção em cima de uma pauta. Tu falaste do LGBT, da questão do racismo, de outras tantas coisas que a gente vê muito hoje, né? A famosa lacração. Eu vou usar determinado assunto para me promover ou promover o meu grupo político ou o meu grupo mesmo, a minha associação, o meu movimento. Então, eu vejo em vocês muito isso que tu disseste, procurar construir um diálogo e não bater de frente quando uma demanda ou um assunto ele vem à tona, né? Eu aproveito esse gancho e falo dessa questão das expressões que muitas vezes são utilizadas e que algumas pessoas tomam isso justamente para ter um discurso, aquela questão que se ouve ainda, né? A caixa preta dos aviões, a inveja branca, quando a coisa fica preta, esse tipo de coisa, né? Como é que tu vê tudo isso? Eu imagino que seja dessa forma, né? Bom, vamos construir um discurso, vamos construir uma análise que permita que a gente se aproxime dessas pessoas ou dessas situações para a gente distensionar tudo isso, né? E não bater de frente, né? Porque assim, aí quando a gente fala das expressões, né? Aí assim, bom, inveja branca. Bom, vamos lá, gente. Eu nunca soube que inveja tinha cor. Para mim, inveja é inveja e ponto final. Não existe inveja doce ou inveja branca. Isso é uma bobagem, né? Mas aí a gente entende também que há essa questão, por que há em falar inveja branca, né? Porque há, mesmo de forma subliminar, mas há um conceito nisso, né? Inveja branca, mas porque inveja... então teria que falar então inveja negra, né?
Então, quando a gente fala a ovelha negra da família, o que quer dizer com isso? É a pessoa que não é tão... Não tem um bom relacionamento. Digamos, isso. É diferente. Buraco negro. Tanto que, assim, até há pouco tempo, né, até para a gente assim, aprofundar um pouquinho, o próprio dicionário, quando se fosse buscar lá a palavra negro, era assim, sem cor, sem alma, sem luz, sabe? Isso era o significado da palavra negro, né? Então, o que eu penso é que isso se adequou muito durante muito tempo, culturalmente. Por isso que lá atrás, quando tu me perguntas, como é que era lá no passado, porque era algo cultural, era automático. Às vezes a pessoa fala nem pela má intenção, ela fala porque já está no automático dela, já está no inconsciente dela. Então, sim, precisamos... Porque o que a gente quer com isso? Não é questão de, porque agora querem mudar isso, aquilo. Gente, é só para a gente colocar equilíbrio nas coisas. E a gente tirar justamente da escuridão o negro. No amplo sentido. Esse é o objetivo principal. Então são desconstruções que talvez vai levar mais uma década, 2 ou 10, né? Mas a gente precisa fazer. E entendo que algumas coisas estão, sim, se movendo. Aí quando a gente, por exemplo, vamos pegar esse gancho. Eu sou do tempo, lá na década de 80, que a televisão só tinha 2 atrativos, era o jornal e a novela. Aí a novela, né, aí vamos ter a referência aí da Globo, que hoje já não é mais referência, né, mas enfim. Então as novelas da Globo eram assim, bom, o preto era o empregado, o mordomo, o chofer, cozinha, isso, né? Tudo, menos o protagonista. Menos o protagonista. Então, assim, quando a gente transportar isso, e aí vamos tirar da vida fictícia para a vida real, porque essa pergunta, Moisés, eu já fiz para alguns agentes públicos. Quem são pessoas pretas de destaque no setor público e também no setor privado? E aí as pessoas precisam de tempo para processar. Esse tempo de processar é porque não tem. Tu sabe, te cortando claro, pouco, mas nessa mesma linha, hoje a gente tá gravando o 54º episódio do Escuceucast. E eu me dei conta disso. Como é ruim a gente se dar conta de que algo que deveria ser natural, normal, acaba ficando meio... Eu disse, poxa, eu não entrevistei nenhum negro até hoje. E aí quando eu tive esse insight, eu digo, poxa, tem o Marcos, é meu amigo, pessoa próxima, eu conheço o trabalho, eu tenho que trazer esse cara para falar sobre esse mesmo assunto. E eu me dei conta, eu não entrevistei até hoje ninguém negro. Ninguém. E tu vê como... Viva a tua própria experiência. Pois é. E Moisés, e também, né, muito me honra estar aqui, por isso que eu digo, para mim é um convite muito especial, porque isso é um espaço, Moisés. Isto é uma ocupação de espaço. Estar aqui. Porque talvez não poderíamos imaginar isso há 10 anos atrás, ou há 20. E quando eu faço essa pergunta, né, infelizmente eu não tenho resposta. Nós fizemos um experimento na última eleição municipal, ou seja, 4 anos atrás, né? 3, 4. Nós gravamos um material em vídeo e perguntamos para todos os candidatos a prefeito à época o que pensavam sobre política pública para a pessoa negra. E mandamos para todos, indistintamente. Eu disse, olha, se vão responder ou não vão responder, fica a critério de vocês, mas... Nós vamos colocar, né, porque temos a página social do movimento, né, que hoje tem mais de 20 mil seguidores. Eu disse, lá está, olha, fulano candidato não respondeu. E se respondeu, está aqui a resposta. Só que eu tenho para dizer, Moisés, lamentavelmente, né, ali a gente percebeu o distanciamento. E aí eu não falo de um específico, dos agentes públicos de uma maneira geral, o distanciamento, né, sobre este assunto. Sobre esta pauta, porque as respostas assim, não, pois é, né, precisamos ver, precisamos analisar, estudar. Pois é, passou-se 4 anos e a gente continua propor. Exato, então não havia uma proposta, não havia uma fala. Isso significa o quê? É o distanciamento, é o não conhecimento, é o não trato do assunto. Só que se nós pegarmos Bento Gonçalves de 50 anos atrás e Bento Gonçalves de
de hoje, olha o que aconteceu com a nossa população, palavras suas. Venezuelanos, haitianos, pessoas negras brasileiras que estão vindo para cá, enfim. A cidade se modificou e ela se diversificou. E aí aquela pergunta, bom, mas Bento Gonçalves está preparada para essa diversidade? Ou melhor, como é que Bento Gonçalves está tratando esta diversidade? Porque é o que eu disse, né? E aí eu vou pegar um exemplo, parece um pouco esdrúxulo, mas nós temos aqui, recentemente foi criado aqui um parque para cachorro, né? Para cães e gatos, enfim, cachorros, ali no Apolo do Centro, né? No Apolão. Na Praça Vico Barbieri. Praça Vico Barbieri. Isso é uma política pública para os animais. Tudo bem. Tem o Pet Samula. Sim, tem ambulância. Tá tudo bem. Eu tenho animais em casa, eu trato meus animais como filhos, enfim, é aquela coisa, é família, né? Mas aí, assim, isso é política pública. Ter uma ambulância, né, um atendimento, e acho importante isso. Se um animal meu adoecer, eu faço questão que, né, tenha esse atendimento. Ir lá pra pracinha, para levar o cachorro para exercitar, para pular, enfim. E o que nós temos de política pública para pessoa negra? Como é que a gente trata pessoa negra? Aí eu preciso, infelizmente, porque eu aprendi uma coisa, né? Contra fatos não argumentos. Nós temos política pública para animais e não temos política pública para pessoa negra ou para a comunidade negra em geral. Então a gente vem atrás dos cachorros. Simples assim. Mas... Gente... Me diga, me aponte uma política pública para a pessoa negra. E isso não é favor. Porque vocês estão... Porque a gente volta e meia ouve muito essa palavra, né? Se vitimizar. Mas o que é se vitimizar, afinal? Vitimizar é eu aceitar que a minha filha, né, seja abordada por um menino, que ela diz que ela quer ser a Branca de Neve, e o menino diz para ela que ela não pode ser a Branca de Neve porque ela é negra. Então eu tenho que aceitar isso? Então, nesse contexto todo, né, e aí se a gente pegar, né, são várias gestões públicas, né, mas que assim, nada acontece. E continua nada a acontecer. E aí a gente tem que discutir, olha, estamos aqui porque as pessoas dizem, Marcos, Solana, o movimento negro, enfim... que trabalho bonito, que trabalho bacana, porque é legal. Uma coisa eu tenho para dizer, Moisés. Parabéns, abraços, tapinha nas costas, isso não é política pública. Eu não preciso ter o parabéns para mim. Eu preciso que a comunidade negra esteja bem. Que ela tenha a sua verdadeira inserção na sociedade. Porque o dia que eu tiver que fazer essa pergunta, quem são pessoas negras de destaque, aí eu possa ouvir, tem fulano, beltrano, ciclano e o outro, e o outro, e o outro. Mas não é para cumprimento de cota, não, vamos colocar ali para dizer que temos uma pessoa negra. Não, porque pessoas negras têm capacidade igual. A gente está falando de desenvoltura, de capacidade, de, enfim, né, de poder estar. Será que não tem ninguém? Por que nós, por exemplo, vou pegar porque eu tenho que falar da minha aldeia, né, Bento, né? Eu vou pegar pela parte pública. Quando tivemos um secretário de municipal negro? Não me lembro. Quando é que vereador? Um vereador negro. Não. Sabe? Então, assim, aí estão as perguntas. Sabe? E aí, quando eu falo do vereador, mas é só ir se candidatar. Eu vou pegar o caso do vereador. Normalmente é o que vem a mulher também. Só concorrer e se eleger. É mesmo, cara pálida. Mas será que... Nós sabe que nós tivemos na eleição de 2020, eu acho, ou 16, um candidato negro haitiano. Sim, nós tivemos o Adma. Adma Solomon. Opa, segue. Então, assim, perfeito. Mas assim, o partido de fato acredita nesta candidatura? O partido vai investir para que esta pessoa negra, mas com capacidade, e a gente não está falando de capacidade negra, né, mas capacidade, vai investir para que essa pessoa realmente, não, olha, nós precisamos, porque é o Marcos, ou porque é a Solana, por qualquer outra pessoa negra, né, conhecida aqui na cidade.
nós vamos realmente fazer, né, vamos para que se eleja, né? Nós temos uma Câmara de Vereadores que não tem uma mulher eleita. Não. Já estamos na segunda legislatura sem nenhuma mulher. E eu vou assim, ó, bem sem, vamos dizer assim, desafiando o próprio censo, né, que teve há pouco tempo. Com certeza nós temos uma população feminina maior do que masculina. Aqui, em qualquer outro lugar. Não é? Então, assim, são essas questões. É disso que se pontua. Isso não é vitimismo, isso não é pedir favor. Mas sabemos como essa estrutura funciona. E, lamentavelmente, Moisés, ela não funciona a nosso favor. Tu sabe que eu ouço discursos e falas no sentido de que a partir do momento que tu estabelece uma cota para negros em universidade, a partir do momento que tu tem que tu cria movimentos como o Negro Raízes ou situações em que tu tenha que enaltecer a defesa de um direito, como é a questão racial, eu ouço às vezes que não, eles mesmos estão dizendo que eles mesmos são racistas com eles mesmos, ou estão criando um discurso que acaba os colocando à parte nessa questão. Eles ficam segmentados. A gente ouve, né? Sim. O que eu penso sobre isso? Vamos lá. São mais de 300 anos de escravidão. Né? Quando nós somos libertos, né, foi assim. Olha, negradinha, vou soltar vocês se virem. Foi assim. Não foi de outro jeito. Estão livres. Estão livres, né? Então, quer dizer, continuamos, porque assim, iríamos para onde? Porque naquele espaço, eu tinha dependência, eu estava na condição de escravo. Sim. Então, eu não tinha para onde ir. Então, assim, para onde é que eu vou? Eu vou comer o quê? E como é que eu vou me abrigar da chuva? De que jeito? Então, eu acabei, né? Eu, enquanto ancestrais, né? A gente acabou na dependência. Então, eu sempre digo, o 1888 nos tirou da escravidão física, das correntes, mas nos atirou na escravidão social. E digo isso por quê? Nossos quilombos e nossas senzalas se transformaram no quê? Nas nossas vilas e nossas favelas. Na maior parte dos casos. Onde é que está o maior cinturão negro? Não está no centro da cidade. Você não vê pessoas negras morando no centro da cidade. Elas estão à margem. Na periferia. É isso. E tanto que uma coisa que minha querida psicopedagoga e esposa Solana questiona muito, e isso é fato. Quando a gente vai para as escolas, né, fazer matrícula, é o chamado zoneamento. Isso é histórico. Sabe por quê? Porque assim, não, você fica onde você está. Eu não posso dizer, eu quero que a minha filha estude lá no colégio Bento. Até porque o pai pode trabalhar na hora central e aí traz. Por que eu não posso estudar na escola que né? Tudo bem, uma questão de quantificação de vagas, até aí, respeite-se. Mas porque a primeira coisa, não, mas é que o teu zoneamento é este aqui. Isso é histórico, isso é desde muito. Para que aonde está, se mantenha. Então, quando a gente avalia esse contexto, e às vezes a gente fala muito isso, as pessoas começam a dizer, puxa, não havia pensado nisso. Eu digo, este é o universo negro. Até porque a sociedade hoje faz uma conta única. Preto e pobre é uma coisa só. Você não precisa ser preto, mas se você for pobre, você vai sentir o preconceito do mesmo jeito. Porque mora na vila, porque mora não sei o quê, mora não sei aonde. É isso. Porque aí vem aquela questão. As pessoas falam muito da questão da criminalidade, aumentou, e é um absurdo, né? Hoje nós vivemos cercados, nós somos reféns da criminalidade. Hoje a gente tem que ter portão de ferro, tem que ter câmara de segurança, os condomínios hoje a maior parte do dinheiro gasto é com guarda, enfim. Mas o que aconteceu historicamente em tudo isso? O que fizemos? Até porque, para mim, a minha leitura, o recursos humanos mais eficiente que existe é justamente o tráfico. Porque ele recruta lá pequenininho, com 12, com 13 anos, está recrutando. E aí se a gente pegar, por exemplo, a referência do Rio de Janeiro é incontrolável. Aquilo quem manda são as facções. Aquilo não tem mais controle. Mas aquilo ficou assim. Porque aí assim, a gente foi jogando, não, deixa lá, deixa crescer. E aí quando se a gente for falar do sistema carcerário, que são verdadeiras masmorras,
Como é que isso ressocializa? E aqui sim, aí eu vou trazer um dado estatístico. 76% da população carcerária no Brasil é negra. E aí assim, você coloca o cara que roubou um chocolate com o cara que assaltou o banco na mesma cela. Adivinha o que vai acontecer com o cara que assaltou? Às vezes, né? Então assim, é todo o sistema é assim. E aí se eu for, às vezes até as pessoas ficam, né, porque eu digo, é o que eu penso, me desculpe. Mas assim, por exemplo, aí quando chega em ano eletivo, o que acontece? Os nossos pretensos candidatos, enfim, para onde é que eles vão? Para pedir voto. Periferia, normalmente na periferia. É isso. Quem decide eleição não é o centro da cidade, Moisés. Me desculpe a minha sinceridade, mas é o que eu penso. Quem decide voto é a periferia. Quem decide voto é o ZAT, o Eucaliptos, é o Vila Nova, o Municipal. Tancredo, é ali que se decide eleição. Aí o que acontece? Isso, coisas que a gente sabe que é assim. Aí desce lá com um caminhão de sacola econômica, desce com isso. Tá resolvido. E assim que a eleição se resolve. Pois é. Certo? Porque aí essas pessoas, tu acha que aquela pessoa que mora lá no fundo do Vila Nova, que votou no Zé da Silva, vai ir até o gabinete dele? Não vai. Porque ele deixou o seu voto negociado lá com a sacola econômica. Porque é assim que funciona. E é assim que se perpetua muitas pessoas na política. É que política virou profissão, né? Pois é. E está passando de geração a geração. Você falou da questão da ausência de uma política pública para o povo negro, né? Sim. Para discutir essa questão da discriminação, do racismo. Mas eu vejo e tenho visto que existem algumas iniciativas, às vezes, para demonstrar que existe essa tal política, mas que efetivamente ela não se comprova. Por exemplo, nós tivemos aqui uma verba federal destinada para Bento Gonçalves para a construção de um espaço, né? Não sei se é um salão. Que foi que é onde está hoje, né? A sede é a sede de uma sociedade. Isso. Mas ela é sede dessa sociedade ou ela é um local de uso para causa negra, para eventos Sim. que discutam isso? E teve também, até para que tu englobe na mesma resposta, um veículo que veio destinado pelo governo federal para causa do racismo, né? Era a igualdade racial, acho. Igualdade racial. E esse veículo hoje nem mais identificação de igualdade racial ele tem, né? Bom, vamos começar então pela questão que envolve a sede social e o que, sem problema nenhum, né? Hoje está, né, sediada a Sociedade 20 de Novembro. É a sede dessa entidade. Exato. Mas não era para ser um local para o movimento negro, isso? Só para mim tentar entender como é que isso foi concebido. Essa é uma discussão que, inclusive, né, eu fui, vamos dizer assim, de certa forma, fui acusado de que eu estava intrigando porque estava com, sei lá, ciúme ou inveja, enfim, na cabeça de alguns, né, mas enfim, eu sou daqueles, né, pensem como quiser que tá tudo bem. Mas eu levei essa discussão. Porque o projeto inicial, tá, e eu tenho a cópia desse projeto. Primeiro, a nomenclatura era Centro de Cultura Afro de Bento Gonçalves. Isso está no projeto de lei que foi aprovado, inclusive, pela Câmara de Vereadores. Né? E se não me falha a memória, acho que, né, não foi ele pela sua época. Eu acho que sim, né? Eu creio que sim. Enfim. Aí, quando foi inaugurada a sede, né, surpreendentemente, Centro de Cultura 20 de Novembro. Bom, me parece que, né, está fora do que está no projeto inicial. E aí então foi entregue para ser gestado por esta sociedade. Qual é o meu entendimento sobre isso? Até porque nós estamos falando, Moisés, a construção dessa sede foi de uma emenda parlamentar do deputado federal Kovács. Eu acho que foi. Kovács. Então estamos falando de emenda parlamentar. Óbvio que estamos falando de dinheiro público. O terreno me parece que é uma cedência da Prefeitura de Bento Gonçalves. Então, estamos, de novo, falando em público. Né? E aí, a pergunta que eu sempre fiz, por que é que foi direcionado para um grupo ou para uma sociedade? E aqui, sem problema algum, não tenho... Olha,
se pudesse construir um prédio, né, estaria feliz. Só que a gente tem que entender o mérito disso e a funcionalidade disso. Tá? E aí não sou eu que estou dizendo, tá? Inclusive aqui preciso citar, né, o nosso querido professor Matana, né, grande amigo, que esses dias, inclusive, ele se manifestou num programa, dizendo, olha, eu passei lá pela frente daquela sede, né, o mato está na altura da cintura. E aí eu tenho para dizer, Moisés, eu estive lá recentemente por conta de uma reunião do Conselho dos Povos. E assim, A reunião foi lá. foi lá. E assim, ó, foi assustador. Eu cheguei lá na frente, lá, eu não sabia se eu ia conseguir entrar com o carro lá do jeito que estava. Então, assim, e não a crítica à gestão, quem está ou quem esteve. Mas, assim, talvez isso seja reflexo, né, de quando a gente direciona alguma coisa e talvez não tenha um pensamento melhor sobre isso. Qual é a minha leitura? Aquilo deveria ser um espaço gestado por pessoas que tivessem envolvimento, né, com a questão negra. Nós então, não assim, temos um conselho municipal de promoção da igualdade racial, alguma coisa assim? Não? Agora eu vou chegar aí. Então deveria ser gestado. Bom, olha, tem o Movimento Negro Raízes, tem o pessoal da capoeira, tem o pessoal do hip hop, então são vários segmentos culturais negros. Por que então, olha, tem um espaço lá. Gente, vamos chamar todo mundo aqui, vamos fazer uma chamada gestão compartilhada. Entendo que daria muito mais efeito do que entregar especificamente para um grupo, e aqui nada em demérito às pessoas, né? Eles receberam porque alguém entregou. E esse alguém é o poder público. Então a discussão é essa, né? E o espaço está lá, ocioso. Né? E é um belo espaço, né? hein? Muito pouco se usa, pelo menos a informação que tenho, né? E de outras pessoas também, né? Então, assim, ó, aquilo que era para, né, talvez ser algo em benefício, né, da comunidade negra, que talvez essa fosse a figuração inicial, acabou sendo mais um espaço que está lá, não se utiliza, né? Porque nós temos um perfil diferente, porque a gente vai a lugares, enfim, mas também, daqui a pouco, nós já realizamos vários eventos, por que não fazer um evento lá? Só que aquilo, né, Moisés, por que não se consegue ter essa discussão? Por que não se discute isso verdadeiramente? Eu sempre digo, gente, ou a gente faz discussões profundas ou a gente não faz. E aí acontece esse tipo de coisa. Aí vamos para um outro ponto. O ano é 2012, governo do prefeito Lunelli, se não me falha a memória. Ele criou a Coordenadoria da Igualdade Racial. CC, né? Enfim, cargo. 2012. Nós estamos em 2023. Lhe pergunto, quem foi nomeado para esta função? Está lá o cargo. Inclusive, eu levantei este assunto, né? Inclusive para o atual prefeito, inclusive quando deu o episódio dos trabalhadores baianos aqui de Bento Gonçalves. E assim como eu disse ao prefeito e também disse a outros agentes públicos, gente, ninguém está aqui pedindo emprego. Isso é um mecanismo que pode sim fazer a diferença. Estabelecer justamente a política pública que diz faltar, e que falta, na verdade. Né? Até porque, né, inclusive é uma informação que, né, partilhada por né, meu querido amigo Moisés, houve um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, né, sobre a gestão passada, e nesse apontamento traz, né, inclusive, pela falta de ter uma coordenadoria ou alguém nomeado para esta coordenadoria da igualdade racial, o município de Bento Gonçalves deixa de oferir verbas públicas a nível estadual e a nível federal. Porque vamos lá, independente, eu sou daqueles, gente, quem gosta de A e de B, isso não vem ao caso. Os governos estão estabelecidos e está tudo funcionando. A gente vai para o nível federal. Ministério da Igualdade Racial. Está criado, está lá funcionando. A gente vem para o Estado. Secretaria, né? Coordenadoria da Igualdade Racial do Estado. E aí a gente chega aqui em Bento Gonçalves, a função está criada, mas não tem ninguém nomeado. Aí foi destinado um veículo. Isso é fato, é algo que às vezes eu me chamou a atenção isso também. Então deixa eu te contar uma outra para te chamar mais atenção. Veio para cá um veículo, né, igualdade racial, né, em princípio, né, para essa finalidade, senão eu não estaria adesivado para tal, né? Então, isso. Igualdade racial. Igualdade racial. O veículo veio, circulou. Este veículo, inclusive, nos levou para Porto Alegre,
né, quando a gente foi receber, acho que o 3º Prêmio Zumbi. Nós fomos justamente nesse veículo. Ele nos levou a Porto Alegre, né, estivemos lá, né, enfim. Só que eu arrisco a dizer, talvez foi a única vez que o veículo foi usado para essa causa. Essa finalidade. Né? Mas assim, ó, não estou aqui para estabelecer críticas, cada gestão, né, faz o que bem entende, mas aí eu tenho que bater no ponto. E aí eu volto a dizer, é por isso que nós estamos atrás dos cachorros. Né? E aí o veículo, inclusive, agora já foi arrancado a adesivagem, né? Está integrado aí nas viaturas, né, normais. Então, assim que nós tratamos as nossas questões negras. Mas eu não estou me apegando ao veículo, mas é todo, você diz, é o conjunto da obra. Né? Cara, tá aí o carro, vamos discutir, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, o que fazer com o veículo, né? Pô, olha, daqui a pouco o movimento precisa ir na escola tal. O veículo. Tá? Porque o veículo veio adesivado para essa finalidade. E mais do que isso, né? Se há a destinação de um veículo, que a causa é a igualdade racial, o que se compreende é que haja alguém ou haja uma política pública estabelecida para a igualdade racial. E aí você não veio um veículo para amparar essa política pública. A partir do momento que você usou um ano, sei lá, tira o adesivo e integra a frota normal e usa para todos os fins, menos para a igualdade racial, o entendimento que você tem é de que não há uma política pública para a igualdade racial, a não ser para buscar um veículo. Vamos pegar um gancho. Através de uma verba, né? Vamos fazer um imaginário, tá? Então, veículo. Nós tivemos a questão dos trabalhadores baianos, inclusive agora me parece que, né, o assunto foi revisitado, né? Enfim, inclusive eu fui chamado, né, para uma reunião na prefeitura para fazer todo esse trato. Aí lá eu disse assim, aí as pessoas estavam lá, representante, o Vai-Vinho, turismo, e todo mundo falando, e não, porque Bento, que não pode, que não é possível. Eu só ouvindo. Aí lá pelas tantas, o prefeito me perguntou, Marcos, você quer falar? Eu digo, eu quero. Eu vou me colocar de pé porque eu gosto de olhar todo mundo, né, para olhar a todos. Eu digo, eu entendo tudo isso. É prejudicial, né, enfim, o que foi, o que não foi, mas está estabelecido. A culpa de quem, de não quem, isso, vamos dizer assim, a granada está aí no colo de todo mundo. Né? Só eu gostaria de saber em que momento nós vamos falar das 207 pessoas pretas e pobres que estavam ali alojadas. Eu não... porque quem trouxe, quem não trouxe, quem... Não vem o caso. Aí estavam. E eu me lembro que eu disse lá, se nós não tivermos uma discussão profunda, uma discussão séria sobre isso, a gente vai sair daqui até o próximo episódio. E talvez agora estamos revisitando este assunto de novo. Aí vamos lá. Se tivéssemos uma coordenadoria da igualdade racial, uma pessoa lá, né, tivéssemos o veículo, né, à disposição desta coordenadoria para esta finalidade. Quando começou a surgir essa denúncia, isso era um assunto da coordenadoria da igualdade racial. Poderia ter ido lá, averiguar, enfim. Talvez nós não estivéssemos tendo que discutir esta bomba gigantesca. Tá? Porque assim, né? Isso passou por fulano, por beltrano, por ciclano. Aí agora a gente ouve que eu não sabia, eu não vi, eu não sei mais, enfim. Tinha denúncia de tudo que era lado. Teve inclusive uma multa que foi imposta, né, às empresas, foi 7 milhões de reais. Vamos lá. Que o entendimento é que isso se utilizasse justamente para promover uma discussão mais ampla, e a gente não ouviu falar sobre isso. Né? Vamos lá. Falei sobre esse assunto também. Digo, olha, tem um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, de 7 milhões. Primeira pergunta, onde foi esse dinheiro? Ou com quem está, para onde foi? Outra, a situação aconteceu em Bento Gonçalves. Primeiro, então, primeira coisa, esse dinheiro tinha que estar aqui em Bento Gonçalves, ou disponível aqui. Segundo, olha, é uma questão étnica, é uma questão socioeducativa, inclusive que eu ouvi de muitas pessoas, digo, eu concordo. Então, assim, vamos pegar esse dinheiro, olha, Sociedade 20 de Novembro, Movimento Negro, não sei mais quem, pessoas que estão, representações que estão atuando na causa negra. Está aqui o dinheiro. Elaborem projetos, está aqui o dinheiro, e vamos fazer, de fato, projetos socioeducativos em torno disso.
Moisés, vamos pensar no seguinte contexto, depois de toda a situação. Seria uma resposta que o município estaria dando, que a comunidade estaria dando, não para Bento Gonçalves apenas. Seria uma resposta para o Brasil. Quer dizer, olha, aconteceu, entendemos, estamos tomando essa medida. Porque não adianta, eu entendo, assim, tem que discutir agora a forma da contratação, porque tem que ser assim. Só que assim, essa discussão ela só tomou este lado. Ela ficou só neste lado. Né? Tá, mas e aí? E o lado social disso, gente? Porque aí eu me deparei nos primeiros momentos, por exemplo, com memes em rede social que estavam com milhões de circulação, escravinho. Né? Vi até pessoas colocando garrafas de vinho na pia, que eu acho que um exagero e não soma nada. Né? Mas enfim, só que isso estava, assim, foi aos quatro ventos. Enquanto nós, o que nós estamos fazendo? Pois estamos discutindo, estamos vendo. Então, erramos na resposta. Erramos pela não ter uma resposta e não ter uma contundente. Política aí, pública, exato, né? Porque aí, Moisés, nós estaríamos dando uma resposta para a comunidade um todo, e estabelecendo, sim, e verdadeiramente, uma política pública. Até porque o que eu percebo, e não se discute isso, o meio público não discute isso, além dessa questão aí, né? Outras situações, e aí eu volto na questão, nós temos haitianos, nós temos venezuelanos, nós temos senegaleses, nós temos um grupo indígena grande que está aqui em Bento Gonçalves, que já inclusive se instalou numa comunidade, um pequeno vilarejo, mas já é uma comunidade indígena. Aí nós temos a questão racial, nós temos outras situações que precisam ser não só discutidas, mas acompanhadas. E não existe uma política pública para isso. Não existe. Talvez não só em Bento Gonçalves não exista. Sim, claro. Falte em inúmeros municípios do país. Não se discute isso da maneira como se deveria ser abordado, e aí vem mais. Vai se discutir quando a gente tem fatos isolados que acontecem aí. Não, está acontecendo. Essa questão justamente do dito, da dita escravidão, né, do dito uso dessas pessoas, ela se discutiu no momento, aquilo amornou, esfriou, e agora nós voltamos a discutir de novo. Mas a gente não acompanhou e não buscou soluções para que isso não voltasse a acontecer, né? Porque o fato é assim, né? Eu sei que me parece que tem um vídeo, uma animação, me parece que foi inclusive patrocinado pelo Ministério Público do Trabalho, não sei direito ainda, né? Tô até tentando buscar alguma informação, né? Que estaria sendo transmitido em um aeroporto, coisa do gênero. Mas vamos lá. Exatamente pegando o teu gancho. Sabe por que isso acontece? E por que está acontecendo de novo? Talvez a gente tenha que avaliar o trato que nós demos a isso. Como é que nós tratamos de fato essa situação? E aí voltamos ao início, desde a questão da multa, desde a questão... Eu peguei o exemplo, tá? Quando eu falo do exemplo, tá? A empresa Randon, que nos chamou lá para... né, tratar essa questão de etnia, enfim, né? Aí eu te pergunto, qual foi a empresa de Bento Gonçalves que nos chamou para fazer esse trato? E aí eu vou pegar as empresas envolvidas. Poderiam ter feito. Aí uma empresa que não tem nada a ver com o assunto, que é lá de Caxias do Sul, que é do ramo de metalurgia, se interessa por um assunto. Uma empresa do tamanho da Randon. E aí, a gente que tem empresa aqui que, inclusive, né, estão envolvidas num episódio, que ele é um episódio étnico também. Enfim, né? Tudo passa. Aí, agora sim, eu sei que isso é ruim, a questão deste vídeo, dessa animação, seja como for, né? Mas aí assim, né? Agora vamos reclamar da animação, porque não pode ter, porque eu sei que, inclusive, né, parece que está sendo oficiado aí o Ministério Público, porque tem que retirar. Tá, mas e aí? Mas então nós estamos só concentrados nisso. Aí vamos fazer no reverso disso. Tá, mas e o que fizemos? Talvez até para evitar isso. O que fizemos? Como é que nós tratamos de verdade este assunto? E aí é como tu disse. A gente ouve falar desse assunto aqui em Bento. Ele só está sendo revisitado porque há um vídeo publicado, enfim. Mas se não, estava
tudo bem, né? Estava tudo bem. Sei, sim, há ações, porque volto a dizer, há preocupação com a questão da legislação. Como é que vai ser a contratação? Inclusive, parece que até houve um seminário. Onde vão ficar habilitados? Agora sim, tá. Mas aí, gente, o que nós aprendemos com isso? De verdade. O que é que nós aprendemos com isso de verdade? Talvez essa é a maior das perguntas. E aí eu falo, Moisés, não é porque é o Marcos, não é porque é Solana, não é porque A, porque B. Não. A gente está falando de um contexto todo. E aí quando eu falo, por exemplo, voltando ao gancho da coordenadoria da igualdade racial, isso não é, vou nomear alguém, vou dar um emprego para alguém. Não. Isso é uma ferramenta. Inclusive que tem a capacidade de captar recurso. E aí o Tribunal de Contas do Estado faz um apontamento para uma determinada gestão do município dizendo, olha, pois é, não tem coordenadoria, né? Claro, não há uma obrigatoriedade, mas, gente, é uma questão de senso. É verdade. Mas assim, eu estou deixando de pegar um dinheiro até para este fim e que talvez poderia até ter evitado esta situação. Porque, vamos lá, eu sempre falo muito na questão representatividade. Então, estavam essas pessoas alojadas, que aí havia denúncias, e tanto que me parece, pelo que eu entendi, elas saíram de Bento Gonçalves para ir fazer a denúncia em Caxias. E aí, vamos trabalhar o aspecto da representatividade. Quando eu chego na frente da Casa Amarela, né, ali no centro da cidade, e eu olho para aquilo, onde eu estou representado? Onde é que eu me enxergo ali dentro? Em lugar nenhum. Porque a questão negra, ela passa por isso. Eu preciso me ver. Tem uma coordenadoria, tem uma pessoa negra lá que pode tratar desse assunto para mim. Eu vou lá falar com ela. É a mesma coisa que se discute, por exemplo. Não, a gente tem que ter política pública para pessoa preta. Vamos para nível Congresso, Brasília, enfim. Como é que nós vamos discutir política pública para pessoa negra se nós não temos representantes negros? Porque é o que a gente chama, Moisés. Eu entendo, eu concordo, eu tenho a plena compreensão. Pessoa não negra, pessoa branca, ela tem um papel gigantesco na causa negra. Eu sou daqueles que aprendi, né? As palavras até convencem, mas é o exemplo que arrasta, né? Então assim, o Moisés, ele pode ser um militante do movimento negro raízes, claro, sem problema nenhum. Só que, Moisés, há um limite para isso. E esse limite se chama lugar de fala. Porque o Moisés, por mais militante da causa negra que seja, ele não é pessoa negra. Ele não vai sentir o racismo que eu sinto. Ele não vai sentir o preconceito que eu sinto. Enfim, a intolerância, seja como for. Isso é o chamado lugar de fala. Não te impede de militar na causa. Mas o racismo, quem sofre sou eu. O preconceito, quem sofre sou eu. Pode me auxiliar nisso. Aliás, é o exemplo. Porque isso move outras pessoas. Quando a pessoa diz, olha lá o cara militando na causa negra, né? Isso faz as pessoas pensarem. Mas eu digo, só que não tem como romper essa linha. Então eu vou discutir política pública. Como é que pessoas brancas vão discutir política pública para a pessoa negra? Eu sempre trago comigo uma coisa. A gente tem toda esta... Quando a gente falamos muito da questão histórica, né? Aliás, hoje até a gente fala menos. Por quê? Todo mundo sabe da história da escravidão, até porque a história do negro não começa na escravidão. A história do negro começa lá na África, né? Só que a gente culturalmente acaba sempre tendo o ponto, né, de partida. Quando se pensa em negro, a primeira coisa que se pensa é escravidão, né? Isso, enfim, é cultural. Mas assim, como é que a gente vai discutir? Aí a gente fala historicamente, mas eu trago sempre aquilo que se chama vivência. A gente fala das nossas experiências, daquilo que a gente inclusive ouviu. Talvez a gente tenha muito mais ouvido nesses 5, 6 anos agora do que falado. Porque são muitas histórias. Isso é vivência. As pessoas estão dizendo, muitas vezes nós terminávamos as nossas dinâmicas e as pessoas queriam conversar conosco. Dizer, olha, meu filho foi pro colégio e a professora mandou ele cortar o cabelo. Porque ele tem o cabelo black. Porque fica melhor. Mas o que é melhor? O que é bonito, afinal? É o padrão de beleza, né?
qual é o padrão de beleza, afinal? O padrão de beleza o quê? É o cabelo loiro? É o careca? É o cabeludo? É o barbudo? Qual é o padrão de beleza? Então, são todas essas questões que muitas vezes as pessoas não entendem e aí elas chamam isso de vitimismo. Mas é muito longe disso. Porque um dia eu disse para uma pessoa, venha conviver comigo. Vamos, né? Se eu pudesse, eu te pintaria de pessoa preta. E aí a gente ia dar uma volta. Aí tu irias entender do que é que nós estamos falando. Nós falamos muito sobre essa questão de discriminação, de racismo, né? A questão dos povos. Mas eu quero falar um pouco sobre coisas legais também. Não que o que a gente não falou até agora não seja legal, é muito legal e é importante. Sim. Banda Raízes. Vocês estão com a Banda Raízes, sim, aí, em apresentações e um movimento muito legal. Quando surgiu, o porquê da Banda Raízes, que tem tudo a ver com o movimento negro raiz. Com certeza. Né? Vamos desacelerar um pouco, né? Sim. Eu sempre digo, talvez... Não, mas é importante. Uma das nossas marcas, Moisés, é isso. A gente fala das questões que tem que falar, mas a gente também traz o outro lado das coisas. E é toda essa questão cultural. Né? As pessoas, mas é a nossa cultura, é a nossa valorização, por isso que a gente fala das questões que tem que falar, que elas são difíceis. Sim, o trato é difícil, eu sei disso. Né? Eu, melhor do que ninguém, sei. Mas a gente também tem o outro lado das coisas. Por isso que a gente conversa com todo mundo, por isso que a gente articula bem, porque é uma construção. Talvez a melhor palavra que define isso, mas é construção. E aí surge a Banda Raízes, né? Na verdade, a banda surgiu em 2019, né? A ideia que tive. Meu pai era músico, sambista. Tem uma história aí, inclusive, talvez está me passando pela cabeça estabelecer um projeto aí para contar a história do samba em Bento Gonçalves, legal. Mas isso ainda tá no forno, né? Então, assim, em 2018 lançamos o movimento, em 2019 lançamos a banda. Eu sempre tive essa ideia, né? E eu sempre falo para as pessoas, gente, eu não faço samba para mim, eu faço para aqueles que partiram, incluindo meu pai. Né? É para eles que eu faço essa referência. E aí, claro, quando ela surgiu com um cunho... A ideia que tínhamos é que fosse uma banda cultural, de fato. Né? Mas aí ela acabou, né, tendo uma performance um pouco mais comercial, aí a gente tocava aí nos bares e tudo mais, né? Só que eu sempre bati muito nessa tecla, né? Eu quero ter uma banda cultural, a banda do movimento, a banda que representa o movimento. E aí veio pandemia, aí parou tudo, enfim. E aí nós remontamos a banda, né? E aí agora este ano, né, com uma nova formação, né? Enfim, então nós tivemos já em novembro do ano passado, na temporada de Cultura Negra de Caxias, recebemos um convite a partir da Secretaria de Cultura de lá. Estivemos na Praça das Rosas, no dezembro, aqui na Igreja Cristo Rei. Vocês tocaram ali? Sim, fizemos ali uma apresentação. E aí, então, agora lançamos o projeto Ensaio na Rua. Então, em determinado período, a gente tira o ensaio de dentro de casa e leva para algum lugar. E nós fizemos o primeiro, né? Foi na Praça Céu, ali em São Roque. Eu vi nas redes sociais do Clóvis Prates. Isso, há 2 semanas atrás. Querido Clóvis, um grande abraço, grande pessoa. Nos apoiou, enfim, tivemos o apoio da Praça Céu, da Secretaria de Cultura. Então, lá estivemos. E vou dar no bastidor, né? O final de semana que vem, então estaremos, como é, né, já o aspecto de carnaval, então a gente vai levar um pouquinho de samba pro Lar do Ancião. Qual é o dia? É o dia 10, né, que é o próximo sábado. 10 de fevereiro. Isso, então sem ser sábado agora, o próximo sábado. Então certo. Vamos levar um pouquinho de samba lá pros velhinhos, lá do Lar do Ancião. Acho que é importante, né, merecem, enfim. Então esse vai ser o segundo ensaio na rua e depois, né, aí periodicamente a gente vai anunciar. E a banda, ela agora sim, ela tem, né, esse viés do samba como cultura, porque a gente quer também, através da banda, né, falar um pouquinho também sobre a questão cultural negra, até porque a gente fala de samba, que é uma das vertentes, né, das raízes negras. Então entendemos, né, que não poderíamos, né, deixar de ter, né, esse cunho, inclusive é uma ideia, né, de a gente fazer as nossas pedagogias misturadas com música, então é todo... 2024 vai ter muito trabalho pelo visto, legal, né? Então a banda, claro, e a gente passou, sim, né, por um momento, eu posso dizer dramático, né, mas assim, singular, que nos marcou muito, né, quando nós perdemos um dos músicos, que é o Júlio Garcia, né, inclusive, né, conheci. O Moisés teve a oportunidade de conhecer ele, né?
O que eu digo hoje, talvez eu consiga, né, tratar melhor esse assunto. Até porque tem uma passagem, são coisas que me marcam e eu sempre gosto de falar disso, né? O Júlio, além de veio para a banda como músico, né? Mas ele também, né? Envolveu, né? Uma transformação de vida, né? O Júlio tinha problema com alcoolismo, tinha problema com drogadição, mas eu já conheci ele de muito tempo. Aí um belo dia, e ele sempre, onde eu volto e meia a gente se encontrava, e ele perguntava para mim: Ô Marcos, quando é que tu vai me levar para tocar contigo? Eu sempre dizia: Você já tinha uma banda? Sim, já tinha banda. Eu disse: Júlio, o dia que tu tomar rumo, aí eu vou te convidar para tocar comigo, né? E aquilo foi passando. Ali, nós temos uma amiga ali. Olha, é uma mosca ou é uma aranha? É uma aranha. Vamos espantar essa aranha aí. Aí, ó. Como é que é? Agora roubou a cena. O seu cast tem de tudo aqui. Roubou a cena. Certo. Então. E aí. E tu sabe que às vezes as pessoas levam pro coração, né? E a gente às vezes nem imagina, né? Às vezes a gente diz alguma coisa, algo pra uma pessoa, e muitas vezes aquilo tem uma significância muito grande que a gente nem imagina. E um belo dia ele me ligou: Mas eu queria falar contigo, queria tomar um café contigo. Tá bem, pode vir, não tem problema. Aí chegou lá. E ele disse assim pra mim: Cara, eu queria tocar contigo, mas assim, eu quero virar a chave. Foi essa expressão que ele usou. Disse, meu pai, minha mãe também, né? Eles estão velhinhos e assim, eu sei que eles, né, não ficam felizes com algumas coisas. E eu quero ter esse novo rumo. E aí ele disse: eu queria que tu me apoiasse e tal. Aí podia estar aí tocando contigo. Aí eu disse: Júlio, vou fazer o seguinte. Eu tenho só uma condição para te ajudar. Minha ajuda, minhas regras. Se tu conseguir atender isso, tá perfeito. Eu vou te apoiar. E aí ele disse: Não, pode ser. Então, muito bem. Então disse assim: a primeira coisa, fulano, Beltrano, amigo, tu pode encerrar as amizades. Porque essas pessoas são as pessoas que inclusive te deixaram na situação que tu está. E se tu não conseguir, a primeira coisa é o ambiente. É o ambiente que tu vive. E aí, no resumo da ópera, isso aconteceu em dezembro, fazem 2 anos, agora em março vai fazer 2 anos do falecimento dele, né? Ele passou aquele Natal e o Ano Novo na minha casa. E aí, assim, foram 3 meses, né, até a fatalidade. Eu não era nem nós que falamos, eram as pessoas que conheciam o Júlio, que perguntavam para nós: o que vocês fizeram com o Júlio? Que as pessoas diziam: a gente não conhece mais o Júlio, da transformação dele, né? E aí, claro, veio o acidente, inclusive, né, até o dia que eu fui chamado lá na prefeitura para tratar o caso dos baianos, e eu disse lá: para mim é muito difícil falar no cidadão lá, o Oliveira Santana, né, porque foi um veículo dele que, né, atropelou o Júlio. Então, para mim é muito difícil falar disso, mas infelizmente, lamentavelmente, eu tenho que tratar de novo, né, envolvendo o nome desta pessoa. E aí, então, nesses 3 meses, né, o Júlio se transformou. Então, para nós, né, para mim, para Solano, enfim, para todos nós, enquanto banda, né, foi algo mágico. E para mim, claro, quando aconteceu tudo aquilo, a gente não entende, Moisés, talvez até hoje eu não entenda. Mas aí, um belo dia, um amigo me disse assim: Marcos, quero te falar uma coisa sobre o Júlio. Talvez o Júlio tinha que justamente passar por vocês e passar por tudo isso para ele poder ir para o astral. Eu disse para esse amigo: olha, eu na verdade não tinha pensado desta forma. E o amigo está aqui na minha frente, porque foi tu que me disse isso, né? Então eu penso que o Júlio, aonde está bem, né? O que a gente podia fazer por ele, a gente fez. A proposta era essa. Foi muito mais, foi além da música, foi além de tudo, foi vida, né? Então, para nós, é que eu sempre digo: olha, a banda Raízes passou por tudo isso, inclusive, né, pela perda de uma pessoa. Então, para nós, e o Júlio, ele sempre foi muito motivado pela banda, né? Até quando aconteceu tudo isso, eu até disse para Solana: não sei se vou continuar com banda e tal, né? Então foi bem difícil. Mas aí a gente começa a ouvir essas coisas, né? Ouvir o amigo Moisés.
E o próprio Júlio, ele queria muito isso. Ele queria dar essa volta por cima, né? Para mostrar para ele primeiro. Eu sempre dizia para ele, Júlio, não te preocupa em mostrar para os outros. Mostre para ti em primeiro lugar, né? Então, acho que isso deu tudo certo. E aí eu disse, não, nós vamos continuar, né? Por nós e por ele. Então, por isso que está aí a banda. E a banda, eu sempre penso assim, a banda Raízes, que eu não faço comparação, não cabe comparação, eu sei que tem grupos daqui e grupos fora daqui. Mas a banda Raízes, sim, ela tem um diferencial de outros grupos e de outras bandas, porque justamente ela tem, né, por trás de si, né, o movimento negro Raízes, ela tem esse aspecto social. Certo, então eu entendo claro. que isso a diferencia, né? Que as bandas hoje são, sim, são bandas comerciais, estão lá para tocar nos bares, enfim, né? Mas nós temos esse aspecto, a gente quer levar, sim, a questão social junto com isso, né? Dentro da música, enfim. Acaba que movimento e banda acaba, como se diz, né? Sendo uma coisa só, né? Funde isso, os dois, né? Então, sim, e como eu digo, né? Júlio Garcia será sempre, né, o mais um da banda. Ele sempre estará conosco. Bacana. Cara, nós teríamos assunto para ficar aqui com certeza. Um dia, um mês inteiro, mas eu preciso te agradecer por esse momento especial, por tu ter topado estar aqui. Eu sei que para quem vem muitas vezes é um desafio, eu tenho que ir lá falar sobre determinado assunto, mas eu sei que tu vive o assunto que nós falamos aqui, é o teu dia a dia, é a tua vida, através do movimento Negro Raiz, através da banda Raízes, através das palestras que você e a Solana ministram por aí, as premiações. Então, certamente tu esteve aqui falando de algo que tu gosta e que tu faz. Vou passar a palavra para ti despedir do pessoal aí. Pode fazer isso olhando para mim, olhando para a câmera, claro. olhando para onde Moisés, querido, bom, eu nem tenho palavras, né? Acho que o tempo voa, né? A gente ia ficar aqui o dia todo. Primeiro, honra e alegria, né? Por ter recebido esse convite deste amigo, né? Que tem um carisma muito especial, um carinho, né? Deixo aqui também um abraço da Solana, um beijo, né? Para amada esposa, né? Então, nós passamos aí por um momento bem difícil também no final do ano, né? Por conta aí da remoção de um tumor, mas ela, né? Tá O quadro é o melhor possível. E vai sair firme. Até porque é estranho, porque normalmente é sempre o casal, né? Então, mas aí ela tá cumprindo isolamento, encerra amanhã. Tanto que eu te pedi, né? Disse, a Solana pode vir, tu me disse, não. Porque eu até digo para ela, é engraçado, porque às vezes eu vou nos locais sozinhos, as pessoas não ficam perguntando como é que eu tô, ficam perguntando onde é que tá a Solana, né? Então eu digo, mas é isso, né? Acabou sendo essa referência do casal, né? Mas, enfim, beijo, minha querida, minha amada. E, claro, né, agora você recupera e a gente retoma todas as atividades. Mas a gente falou de tudo, né? A gente falou de tudo um pouco, na verdade, né? Mas esse é o universo negro, né? É o que eu digo, eu não quero a cultura negra e aquilo que nós temos como objetivo não é deixar ela maior, né? Enfim, nós queremos ter o chamado trato igualitário. Só que essa equidade, essa igualdade, né? É um contexto bem amplo. E a gente ainda precisa de todo esse trabalho. Eu sempre digo, eu espero não ter que fazer isso, né, por muito tempo, né? E, na verdade, o que a gente faz hoje não é para nós. É para Laura, é para meninos e meninas negras, né, que estão aí. Para que eles tenham, né, uma sociedade mais acolhedora, né, mais agregadora, de verdade. Né, de verdade. Então, acho que esse é o principal objetivo. E também sempre digo, se o movimento Negro Raízes hoje encerrasse hoje, eu estaria feliz. Só pelas pessoas que pude conhecer, pelas pessoas que pude conversar, pelas amizades que se firmaram cada vez mais, eu estaria realizado. Né? E, sinceramente, hoje eu tenho 54 anos. Eu espero que a minha filha, quando chegar à minha idade, não tenha que fazer o que a gente precisa fazer hoje ainda. E que ela, até se tiver que eu fazer, eu faça, mas que seja contando a história lá do passado. Olha, meu pai, minha mãe e tantas outras pessoas, né, que passaram por nós. Para a banda Raízes, né, também o nosso abraço, né, o nosso aperto são os nossos novos meninos, né. Vou começar aqui pelo Danner, pelo Arthur, pelo Radson, pelo Orides, né.
e pelo nosso mais novo integrante, né, que é o nosso produtor musical, Eduardo Bernardes, o violonista, né, legal. Cara que tem 40 anos de violão, esse toca violão até dormindo, né. Bacana. Enfim, para todo o movimento, né, para os nossos grupos, para os outros movimentos, né, e isso é muito importante. Mas eu te agradeço porque isso é ocupação de espaço, isso é muito importante para nós, né. Bacana. Isso compõe, isso constrói, né, e isso pode até determinar, né, um futuro melhor para todos e todas. E eu encerro dizendo, aliás, recebemos a homenagem de uma escola em Carlos Barbosa, porque numa outra ocasião uma professora estava ouvindo, né, uma formação nossa, e eu encerrei, né, dizendo assim, que jamais os nossos filhos, negros e negras, sejam impedidos de seus sonhos por conta da sua cor de pele. É uma frase minha, autoral. E essa professora gravou essa frase. E aí, quando ela nos chamou, né, nos convidou para ir até a escola, né, até eu não pude, porque eu estava no outro dia num outro compromisso, mas enfim, a Solana foi. E aí, quando a Solana chegou na escola, estava essa frase no mural de entrada. Né? Então, eu sempre digo que a gente faz pela essência. Acho que é por isso que dá tão certo. Verdade. Moisés, querido, Legal. muito obrigado. Eu agradeço. Né? Que o 24 seja exitoso, né? E eu fico feliz porque já comecei, né? Aqui, praticamente é a primeira intervenção que a gente faz, né? Legal. Desse 24, que agora a gente retoma as atividades. Então, estamos aí. Eu sempre digo para vocês, nós temos muito assunto e assunto de qualidade aqui no Escuceucast. Se liga nos próximos episódios e obrigado por ter estado conosco. Valeu!